livro de Gênesis, capítulo de número 32, a partir do verso 24, diz assim na palavra de Deus: Jacó ficou sozinho, então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: Não deixarei que vá embora enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó foi a resposta. Então o homem disse: Você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, com os homens e venceu. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Queridos, esse texto narra aqui a vida de Jacó, a nação de Israel, e eu queria meditar com os irmãos aqui sobre essa luta de Jacó com o anjo. O que ele estava buscando? Para nós entendermos aqui, nós temos que voltar um pouquinho lá atrás, só relembrando rapidamente a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó, e eles eram gêmeos. E quando eles tinham mais ou menos a idade de 40 anos, o pai chamou o filho mais velho, o seu filho predileto. Esaú era o filho predileto. A Bíblia fala que Esaú era um cara ruivo, com muito pelo no corpo, um exímio caçador, um homem forte, valente. E enquanto Jacó foi criado mais ali junto com a mãe, na tenda, não gostava de caçar, não gostava de pescar, não era a praia de Jacó. E acaba que a relação de Isaac com o seu filho mais velho, Esaú, se torna muito mais próxima. Nós estamos falando de filhos gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu segurado no calcanhar. Esse é o significado do nome Jacó, Yaakov. A palavra Kov fala aquele que segura o calcanhar. Então Jacó é aquele cara que segura o calcanhar, que também tem outro sentido, né? Quem faz isso no calcanhar é uma pessoa enganadora, um suplantador, é uma pessoa que gosta de trapacear. Então também pega esse adjetivo da origem desse nome. E Jacó sempre conviveu com aquilo lá, com aquela relação com o pai, uma relação meio estranha, porque o pai honrava muito mais o outro filho, gostava muito mais do outro filho, tinha uma predileção muito maior pelo outro filho. E isso, quando acontece, nós vemos que quando esse tipo de coisa acontece na família, a criança tende-se a aproximar da mãe e ficar muito mais perto da mãe. Em todos os lares isso acontece, em todas as épocas. Quando a criança se vê assim, rejeitada pelo pai, menosprezada pelo pai, ou um pai ausente, ou um pai truculento, um pai alcoólatra, a tendência da criança é se aproximar do pai, né? Recentemente nós vimos um caso aqui, que um menino de 12 anos matou o pai porque o pai espancava a mãe. Então, há essa relação, a criança sempre vai se aproximar mais da mãe. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele não tinha o coração, a admiração do pai. Ele não era aquele menino que o pai admirava, ele não era aquele menino que o pai assim tinha prazer nele. E aí, quando o pai vai abençoar Esaú, Jacó, a mãe dele, a Rebeca, arma uma situação para enganar o pai, para falar para que Jacó roubasse a bênção que era de Esaú. Era tradição de todos os pais abençoar os seus filhos. O pai dá a bênção paternal. O pai tem que dar a bênção paternal. Isso é uma tradição. É algo assim
que a Bíblia ensina e que os pais têm que fazer, essa bênção. E isso era muito respeitado, tanto com relação à bênção, como relação também à maldição. Porque quando a mãe, a Rebeca fala para Jacó: Jacó, eu vou colocar uns pelos de cabra nos seus braços, no seu pescoço, você vai vestir a roupa do seu irmão, e eu vou fazer uma sopa, e você vai levar para o seu pai. Quando Jacó fica com medo, fala: não, mãe, nós não vamos fazer essa coisa, porque se meu pai descobrir, vai ficar muito ruim. Se meu pai descobrir que eu estou enganando ele, ao invés de me abençoar, meu pai vai me amaldiçoar, e meu pai vai lançar maldições sobre a minha vida, e aquilo que era para ser uma bênção, vai se tornar em maldição. Eu não quero essa maldição sobre a minha vida. E aí o que Rebeca fala? Não, meu filho, faz do jeito que eu estou te falando, e se houver alguma maldição, eu assumo essa maldição, que essa maldição caia sobre a minha vida. Aí você vai lá e faz isso. E eles armam essa situação. Jacó vai lá, engana o pai dele, rouba a bênção de Esaú. Esaú fica muito nervoso com aquela situação. Esaú fala assim: olha, um dia que meu pai morrer, eu te mato. Vou esperar meu pai morrer para eu te matar. E Jacó, com medo e orientado pela mãe, Jacó então vai à terra do seu tio e do seu avô, com a intenção de se casar. A mãe dele fala: olha, você não case com uma mulher cananeia. E Esaú tinha casado com 2 mulheres cananeias. Ele falou: você não vai fazer como seu irmão, então arrume um argumento que você está na hora de casar, está com 40 anos, né? Vai para a terra do meu pai, e lá você vai casar com uma sobrinha minha, uma prima sua, e você vai casar com a mulher da nossa família. Você não vai casar com a cananeia. Por quê, irmão? Porque os cananeus eram um povo amaldiçoado por Deus. Eram os descendentes de Cã, que era o filho de Noé, que desonrou o pai, e o pai o amaldiçoou. Há uma maldição ali sobre Cã. Então, Rebeca falou: não quer que você case com a cananeia, você vai casar com uma mulher que tem a marca da promessa na sua vida. E aí ele vai, então, para Padã Arã, que fica na Síria, né? Padã Arã fica na Síria, 650 quilômetros de distância. Ele vai para lá, e lá ele fica na casa do tio dele, o Labão, e lá ele encontra com Raquel, e casa com Raquel, casa com Lia, e ele fica lá 20 anos. Depois de 20 anos ele volta, e quando ele volta, e ele só voltou porque Deus falou para ele que era para ele voltar, que Deus ia guardar a volta dele, que Deus ia cuidar da vida dele, mas ele estava com medo com o irmão dele. Então ele volta, vem da Síria, vai descendo ali pelo Israel, vai até chegar no sul de Israel ali, perto do Mar da Galileia ali, no Rio Jordão. Ele tem que atravessar o Rio Jordão, e tem um lugar ali que tem um ribeirinho, né, chamado Jabó, que é um ribeiro do rio, um afluente do Rio Jordão ali, naquele vale. E aí ele arma uma situação assim, ele manda mensageiros para o irmão dele: olha, eu estou chegando, Deus me abençoou, Deus me prosperou, sou casado, tenho mulheres, tenho filhos, e quero voltar para me rever meu pai, rever minha mãe, e rever você. Eu quero uma relação de amizade, eu quero restaurar esse relacionamento. E ele mandou mensageiros falar isso para o irmão dele, para o Esaú. Mas Esaú fala assim: não, beleza, vamos encontrar. Fala para ele que eu estou indo ao encontro dele com 400 homens. Aí Jacó fica com medo: mas o cara vai me encontrar comigo 400 homens? E Jacó ficou com medo, ele vai me matar. Ele falou que ia me matar, ele está com ódio de mim. E aí Jacó, numa situação dessa, irmãos, em que você está debaixo da orientação de Deus, Deus falou com você, Deus falou com Jacó, Deus foi claro com ele: olha, volta para a sua terra, eu vou te abençoar na sua terra. Não há mais o que fazer. O que Jacó faz? Ele vai orar e vai se humilhar na presença de Deus. Ele se humilha ali na presença de Deus desesperadamente, porque a família dele está em perigo, a casa dele, toda a casa dele está em perigo, os filhos dele, as esposas, está todo mundo ali pronto para serem mortos, né? Porque está vindo Esaú com 400 soldados ao encontro dele. Então lá em Gênesis 32, no versículo 9, você vê pela oração que ele faz, né?
Gênesis 32, 9 diz assim: Jacó fez esta oração: ó Deus de meu pai Abraão e de Isaque, e de meu pai, Deus de Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, foi o Senhor que me falou, o Senhor que mandou eu vir, eu estou obedecendo a tua voz. Volte para a sua terra e os seus parentes, e eu farei que tudo corra bem. Não mereço nenhuma das tuas bondades para comigo, não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra para com o seu servo, pois saí da casa e atravessei o rio Jordão, trazendo apenas o meu cajado. Quer dizer, quando eu saí da minha casa, eu não tinha nada, eu só tinha um cajado. Mas o Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, e agora volto com 2 caravanas completas, de camelos, bens, gados, bois, ovelhas. Eu volto um homem, a Bíblia fala que ele volta extremamente rico. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Ele volta com muitas riquezas. Nesses 20 anos, Deus o fez prosperar grandemente. E ele diz aqui: eu estou voltando com 2 caravanas, agora eu volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim quanto as mulheres e crianças. Mas o Senhor prometeu. Foi o Senhor. Irmão, não há nada na sua vida mais importante do que andar debaixo da direção de Deus. Ainda que pareça absurdo, ainda que tudo pareça assim, desabar. E Jacó fala para Deus: foi o Senhor que mandou eu vir, o Senhor apareceu para mim, o Senhor falou comigo. Isso foi claro, não foi uma profetada, não foi um sonho, o Senhor falou comigo literalmente. Eu estou aqui obedecendo a tua voz, mas agora eu confesso, eu estou com medo. Porque apesar de ter a bênção sobre ele, a vida dele, havia uma dúvida de Jacó, que era qual? Realmente a bênção que meu pai me deu valeu? Realmente a bênção que eu herdei do meu pai foi uma bênção legítima? Porque foi uma bênção roubada. Eu roubei a bênção do meu irmão. Será que Deus aprovou isso? Será que isso está correto? Será que isso é honesto? Será que isso é justo? Então essa dúvida sempre parava na vida dele. Essa bênção foi uma bênção roubada. E ele queria sanar essa dúvida, ele queria ter a certeza de que realmente Deus estava abençoando a vida dele. E aqui, ele diz aqui, versículo 12: mas o Senhor prometeu, já certo que eu farei bem a você e farei com os seus descendentes, sejam tão numerosos como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então, Deus falou, ele lembrou as promessas. Irmão, isso aqui é fantástico. As coisas mais importantes no momento de luta e tribulação da sua vida, o que não deixa a gente entrar em desespero, em depressão, em angústia, em ansiedade, é você lembrar as promessas de Deus para a sua vida. E ele lembrou a promessa de Deus, e ele lembrou e declarou isso. E aí o Senhor aparece para ele, o Senhor Jesus, é uma teofania. Você vê que é um anjo aí, quando a Bíblia aparece anjo com A maiúsculo, é uma teofania, não é um anjinho, não é Gabriel, não é Miguel, não, é o próprio Senhor Jesus. E ali, naquela noite, ele em oração, ele lutando com Deus ali em oração, e querendo, falando assim para o Senhor vai me abençoar. Eu quero uma bênção genuína, eu quero uma bênção que não é fruto de mentira, eu quero uma bênção que não é fruto de engano, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha geração, os meus filhos. E ali o anjo então fere a coxa dele, ele fica mancando e agarrado no anjo. O anjo falou: me larga, eu tenho que ir embora, já está amanhecendo. Eu falei: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Olha, tanto que isso é importante na vida de um filho, e preste atenção, nossos filhos precisam ser abençoados por nós. A coisa mais importante dos nossos filhos, mais importante do que qualquer herança que você pode deixar, é a bênção sobre a vida deles. É isso que Jacó está falando aqui. Irmão, Jacó já era um homem extremamente rico. Ele falou: mas isso aqui não adianta nada se a bênção do Senhor não estiver sobre a minha vida.
E olha só, interessante, que quando o anjo vai abençoá-lo, o anjo fala para ele: qual é o seu nome? Como você se chama? Faz ele confessar o nome dele, que é enganador, que é aquele que agarra no calcanhar, que é suplantador. E fala: eu sou esse cara aí. Essa é a identidade que meu pai me deu. Esse é o nome que meu pai me deu. Irmãos, o nosso nome fala da nossa identidade. Por isso que nós precisamos entender a importância do batismo dos nossos filhos, ou a consagração, como alguns preferem, porque é nesse momento, e a gente, quem é membro da igreja que sabe, tanto que nós valorizamos esse momento, e quanto isso é importante para nós, porque o batismo para nós é um gesto de adoção. Para nós não, para a Bíblia. Que na Bíblia, no Velho Testamento, era a circuncisão. Quando você pegava um menininho ali, com 8 dias de nascido, o pai pegava ali uma faca junto com o sacerdote, né? E tirava aquela película em volta da glande do pênis da criancinha, o ato da circuncisão, chamada hoje na medicina de fimose, e ali era uma aliança que o pai, naquele dia, ele dava o nome do menino, e ele adotava o menino, ele fazia um compromisso com o menino, falando: esse menino é meu filho. A circuncisão é porque a mãe fez todo o processo, né? A mãe recebeu o espermatozoide, e ali o pai doou apenas a identidade da criança, se ele era menino ou menina, é algo que o pai determinou ali na fecundação, se aquele zigoto ali será masculino ou feminino, foi o pai que doou isso. Então o pai é responsável pela sexualidade da criança, e isso vai perpetuar por toda a sua jornada espiritual. É papel do pai consolidar a identidade sexual da criança, para que ela não tenha crise na sua sexualidade, para que ela não tenha problema na sua sexualidade, como nós estamos vivendo na sociedade hoje. E aí, o anjo, quando fala para ele qual é o seu nome, para ele revelar, e o anjo dá para ele um novo nome. Ele recebeu um batismo naquele dia. A bênção é uma espécie de batismo. O anjo falou para ele: você não vai se chamar mais Jacó, mas a partir de hoje seu nome será Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que luta, aquele que realmente busca a presença de Deus. E o Senhor o abençoou naquele dia. O Senhor derramou sobre Jacó uma nova identidade, né? Deu a ele um novo nome. Nome fala de identidade, uma bênção legítima, que permitiu que ele quebrasse ali todas as dúvidas que ele tinha na vida, porque ele sabia a importância de receber essa bênção do seu pai. E agora ele não tem dúvida, porque o próprio Deus o abençoa e o deixa marcado, muda o nome dele, o marca, e ele sai daquela reunião ali, aquele encontro, mancando. Irmãos, por que Jacó venceu? Porque Jacó se rendeu. A nossa batalha, né, nas nossas lutas de oração, nós só vencemos quando nós nos rendemos a Ele, completamente à vontade dEle. Entendendo isso, toda essa introdução que nós fizemos, eu quero ler com você no Novo Testamento, lá em Mateus 3, que vai falar, nós vamos pegar uma outra história para ligarmos a tudo que nós estamos falando, que foi a bênção que Deus Pai derramou sobre Deus Filho. Olha só, irmãos, Deus Filho, na Trindade, Ele é igual ao Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo. Na Trindade, eles são iguais. Mas quando o Filho se encarnou, se fez carne, Ele se submeteu. E a Bíblia fala, lá em Filipenses, que porque Jesus se humilhou, se fez carne, né, e morreu por nós, Deus deu a Ele um nome que é sobre todo nome. Então, Jesus sendo Deus, irmão, presta atenção nisso aqui, Jesus sendo Deus, quando Ele saiu do batismo, o Pai derramou sobre Ele a bênção. Mateus capítulo 13, versículo número 16, olha o que diz a palavra de Deus, presta atenção nisso aqui. Isso pode mudar a sua vida. Olha só, irmão, Deus Pai e Deus Filho, a bênção que Jacó toda a vida procurou, a bênção que todos os heróis da fé da Bíblia receberam dos seus pais. Você vai ver isso Davi abençoando Salomão,
né? Você vai ver isso, Abraão abençoando Isaac, Jacó. A bênção de Abraão. A bênção de Abraão, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para mim e para você. Preste atenção nisso, tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão é meu e é seu. Antes de eu ler esse texto, joga para nós Gálatas 3:29, só para mim dar para você uma referência disso que eu estou falando. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E agora que somos de Cristo, olha só, e agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. O que a Bíblia fala? Que descendentes de Abraão não são os judeus. Jesus também falou isso, falou, não pense porque vocês são filhos de Abraão, que vocês podem se gabar dizendo que você é filho de Abraão, porque Deus pode levantar um filho de Abraão até de uma pedra. Jesus falou isso para eles. Mas e a Bíblia fala isso para nós várias vezes, verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem Cristo na sua vida, que recebeu, porque a promessa foi para Abraão e o seu descendente. Não foi para os seus descendentes, no plural. Romanos, Paulo explica isso para nós. É para todo aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Levanta a mão e diga amém. Eu estou em Cristo. Então, olha, e agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele, pertencem a nós. E cabe a mim e a você colocar as mãos sobre os nossos filhos e abençoá-los com a bênção que Deus deu a Abraão. Então, voltando para o nosso texto de Mateus 3, eu quero dar para você um modelo de bênção, que é a bênção paternal que o Deus Pai deu para Deus Filho. Preste atenção nessa bênção. Há 4 princípios aqui fantásticos na bênção paternal que o Pai derramou sobre o Filho, que Deus Pai deu ao Deus Filho, e que eu quero que você grave no seu coração. Diz assim: depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Presta atenção, versículo 17. Então, uma voz do céu disse, olha só, Deus dos altos céus fala, troveja poderosamente. E Deus vai falar para nós aqui 4 verdades que servem para nós como modelo da nossa bênção paternal. Primeiro, este é meu filho. Deus está falando da identidade. Este é meu filho. E não é isso que nós falamos aqui no batismo. Não é isso que nós falamos para os nossos filhos. A adoção, este é meu filho. Porque o filho ele só se torna seu filho no dia que você realmente o adota. No dia que ele é batizado, que você diz, é meu filho. Eu tenho compromisso com essa criança. Eu vou cuidar desse menino. Eu vou honrar esse menino, essa menina. Esse menino, essa menina são meus filhos. Tem o meu nome, tem a minha identidade. Eu vou revelar Deus na vida deles. Há uma promessa que eu nunca vou abandonar essa criança. Por nada nesse mundo eu vou abandonar meu filho. Por nada nesse mundo eu vou deixá-lo. Isso é adoção, irmão. É adoção. E quantos testemunhos nós temos aqui mesmo na nossa igreja de pessoas que foram vítimas de adultério, né? Que tinham um argumento para divorciar, para bagunçar tudo, e renunciaram a esse direito, porque entenderam que os filhos são mais importantes do que o direito ao divórcio. São mais importantes do que o meu orgulho. Eu engulo esse meu orgulho, eu vou tratar essa ferida com Deus, mas eu vou honrar a palavra que eu dei para os meus filhos e minhas filhas, que eu não vou te abandonar, você é meu filho. E nós cantamos aqui, você vê, hoje mesmo nós cantamos, em várias vezes nós falamos, declaramos isso. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Irmãos, essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade, é o que Deus quer que você entenda, né? Você não é médico, você não é empresário, você não é engenheiro, você é filho de Deus. Você não é o filho do José, do João, não, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, na bênção que o Deus Pai derramou sobre o Deus Filho, o que Deus falou? Você é meu filho, este
é meu filho. Este é o meu filho. Nossos filhos precisam ouvir isso de nós. Nossos filhos precisam ouvir isso de nós. Você é meu filho. Segunda bênção, você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Eu te amo. Meu filho, eu te amo. Você é amado. Eu te amo, meu filho. Olha o Deus Pai dando um testemunho para Deus Filho aqui, irmãos. Fantástico. Você é meu filho, você tem a minha identidade e eu te amo. Terceira bênção. Em quem tenho grande alegria, em quem tenho prazer. Você é meu filho, eu te amo e eu me orgulho de você. Eu tenho prazer em você. Os nossos filhos precisam ouvir isso de nós, irmãos. Os nossos filhos precisam ouvir isso de nós. De que nós temos orgulho deles, que nós o amamos, que eles são nossos filhos, que nós o amamos e que nós temos orgulho dele. Em quarto e último lugar, está no contexto geral, porque tudo que Deus Pai falou para Deus Filho aqui, Deus Filho ainda não tinha começado o ministério, ele vai começar o ministério. E o que Deus Pai está falando para ele? Você é meu filho, eu te amo, eu tenho orgulho de você, independente do que você faz. Não é pelo que você faz, é pelo que você é. É uma bênção incondicional. Eu te amo pelo que você é. Não é pelas coisas que você faz. Não é porque você deu uma casa para o seu pai, não é porque você deu um carro de presente para o seu pai, não tem nada a ver com isso. Eu te amo por aquilo que você é. 4 princípios fantásticos. Você é meu filho, eu te amo, eu tenho orgulho de você e eu te amo pelo que você é e não pelo que você faz. E nós temos que profetizar isso sobre os nossos filhos. Nossos filhos isso precisa estar claro na mente deles. Isso precisa ser um assunto resolvido na mente dos nossos filhos. Nossos filhos não podem ter dúvida disso. Frases como, eu tenho orgulho de você, você é um bom homem, uma boa mulher, uma boa menina. Me perdoa, filha, me perdoa, meu filho. Eu te perdoo, eu te amo. Você é um bom filho, uma boa filha. Obrigado, meu filho, obrigado, minha filha. São frases que eles têm que ser comum para nós, ele tem que ouvir isso de nós. E isso é papel do pai. Na revista Today's Better Life, o jornalista Richard Rohr contou uma história interessante que uma freira estava fazendo um trabalho social num presídio e um preso chegou para ela, um grande presídio americano, e falou assim para ela: está chegando o dia das mães, a senhora pode me arrumar um cartão para eu mandar de presente para minha mãe para o dia das mães? E a freira pegou e falou: beleza. Ela foi, comprou um cartão e deu para ele. Ele compartilhou isso com os outros presos e todos os presos queriam um cartão para mandar para a mãe. Todos os presos queriam. O que a freira fez? Ela pegou e foi numa gráfica, numa distribuidora, e falou com o pessoal: olha, lá na cadeia, assim, o pessoal não tem dinheiro, dá para a gente... E a empresa doou para ela caixas de cartões para os presos enviarem para as mães. Todo mundo pegou o cartão, escreveu para as mães, tudo mais, papai mandou o cartão para o dia das mães. Chegou o dia dos pais, a freira se antecipou, foi lá na distribuidora e falou assim: olha, vamos fazer de novo a mesma coisa no dia dos pais? Né? São tantos mil presos que tem lá, vamos pegar os cartões e distribuir para eles enviar para o dia dos pais. E a empresa patrocinou, forneceu tudo aquilo. Chegou no dia dos pais, ela ofereceu o cartão para todo mundo.
Sabe quantos cartões ela entregou? Somente quantos presos quiseram pegar os cartões? Nenhum. Nenhum cartão. Isso foi um absurdo, irmão. Nenhum. Ela guardou essa caixa por mais de anos e nenhum cartão foi pego. Por quê, irmãos? Qual que é o problema? Ferida paternal. Relacionamento de pai com filho. O sociólogo americano David Blankenhorn, no seu livro Fatherless America, América Sem Pai, comenta a síndrome do pai ausente. Está ficando cada vez pior. Nesta noite, olha só o que esse sociólogo americano fala. Nesta noite, 40% das crianças norte-americanas irão para a cama nos quais o pai não vive. 40% das nossas crianças vão dormir num lar onde o pai não está presente. Antes de chegarem aos 8 anos de idade, mais da metade das crianças do nosso país provavelmente passarão uma parte significativa da sua infância vivendo longe do seu pai. No período mais importante na formação, elas não terão pai. Vão ter o pai de final de semana, um final de semana assim, outro não, de vez em quando, ou não. Uma pesquisa que foi publicada aqui no Brasil, no Consultor Jurídico, sobre alienação parental, tem várias estatísticas, e eu peguei só 4 para trazer para vocês aqui. Diz assim: a ausência do amor paterno, presta atenção, a ausência do amor paterno está associado à falta de autoestima. Uma criança que não tem o amor do pai, ela vai ser uma criança que pode com muita probabilidade ter uma autoestima baixa. Instabilidade emocional, irregularidades hormonais, introspecção, depressão, ansiedade, rejeição, negação, vivendo em um mundo irreal, num universo paralelo, fantasiando um pai e desencadeando outras inverdades e surtos. Ela vive num mundo que não existe. Uma criança que tem surtos por causa da ausência paterna. Outra, foi provado que ao receber o carinho do pai, presta atenção nisso aqui, foi provado que crianças, ao receber o carinho do pai, tem um efeito positivo igual sobre a felicidade. Quando ela recebe o carinho, o efeito é o mesmo de algo quando acontece com ela, quando ela está muito feliz, quando ela está no seu bem-estar, quando na vida adulta ele tem um sucesso acadêmico. O cara formou na faculdade, cumpriu essa trajetória, me formei em uma grande universidade. Essa alegria é a mesma intensidade, uma alegria de um carinho de um pai. Olha só, o carinho, a sensação de alegria no sucesso acadêmico, no sucesso social, no sucesso financeiro, da primeira infância à fase adulta. Quando ela recebe esse carinho para ela, isso é fantástico. Isso é uma alegria imensa, igual a todas essas coisas que eu narrei para vocês. Verificou-se ainda que, em certas circunstâncias, o amor paterno tem um papel ainda mais importante do que o materno em determinados momentos da vida. Inúmeros estudos descobriram que o amor do pai, e tão somente dele, é um fator isolado, determinante, quando se trata os filhos com problema de disciplina. De limites de personalidade, conduta, delinquência e envolvimento com álcool, fumo e drogas. Essas coisas estão ligadas à ausência paterna.
A falta de, e quando nós falamos ausência, nós estamos falando de não somente que o cara não está presente, mas do carinho, afeto, aceitação e tudo mais. Para encerrar, eu quero falar com os irmãos como resolver isso. Como lidar com isso. E eu quero dar 3 passos para a cura das feridas paternal. Primeiro passo, reconcilie com seu pai. Reconcilie com seu pai. Meu pai morreu, reconcilie com seu pai. Meu pai não conversa comigo, reconcilie seu pai. Meu pai é um cara truculento, reconcilie com seu pai. Meu pai foi um abusador, reconcilie com seu pai. Você precisa resolver essa situação. Você precisa resolver isso. Você precisa reatar o relacionamento com seu pai. E você pode fazer isso agora. Agora. Nós vamos estar orando agora, vamos estar fazendo uma oração. E você pode resolver essa situação. Resolvendo isso com seu pai. Nós não demos muita ênfase aqui na palavra, de manhã nós falamos mais sobre isso. O caso de Jacó, né, que toda criança que tem a rejeição do pai, ele se apega com a mãe, e com a mãe ele começa a desenvolver um relacionamento edipiano, como Freud falou, né, um relacionamento abusivo, onde ele se torna, a mãe vê naquele filho quase que como um marido, um confidente, e há um relacionamento emocional tão forte, e esse cara, ele só quer conversar com mulher, só quer relacionar com mulher, ele é muito amigo de mulheres, ele tem dificuldade de relacionar com homem, ele tem dificuldade de pegar um homem e dar um abraço de frente, de falar para um homem, meu irmão, eu te amo. Você vê que quando você fala isso na igreja, assim, as pessoas não querem, abraça o seu irmão aí, homem, o cara não tem problema em abraçar uma mulher, mas ele tem muito problema em abraçar um homem, em relacionar, em ter amigos homens, com quem você pesca, com quem você ri, com quem você chora, com quem você confessa os seus pecados, com quem conhece a sua vida e você conhece a vida, e um ajuda o outro, relacionamentos, pessoas que teve a rejeição do pai, não dá conta de fazer esse tipo de relacionamento. São pessoas que têm a sua identidade ferida, por causa da ferida paternal. É o caso aqui que a gente viu claro de Jacó. E todas as vezes que um homem é ferido, nessa área, ele vai buscar a aprovação de mulheres. Esses caras que você acha que ele é garanhão, que ele é o bambambam, que ele é o bonitão, que ele gosta de paquerar, de cantar, irmão, tudo isso é carência. Não é masculinidade, não é testosterona. É falta de aceitação paterna. É falta de aceitação paterna. A esses homens, a cura, procure desenvolver relacionamentos profundos, amigos, amizades sinceras, verdadeiras, genuínas com outros homens. Trabalhe isso na sua vida. Terceiro e último lugar, deixe que Deus lhe conceda a bênção paternal. Faça como Jacó. Na dúvida, Jacó foi buscar em Deus a solução dos seus problemas. Por quê, irmãos? Porque muitos de nós, a maioria aqui de nós teve problema. A maioria de nós teve problema. Eu tinha um problema de relacionamento com meu pai. Mas aí eu fui atrás do meu pai para conversar com meu pai, saber a história dele. E uma coisa que eu não sabia, que meu pai ficou órfão, aos 5 anos de idade ele perdeu a mãe. Aos 12 anos de idade ele perdeu o pai. Como que um homem que perde a mãe e o pai assim tão precocemente, casa e vai saber lidar com filhos? E meu pai teve 8 filhos. Cara, no dia que eu vi isso, no dia que eu entendi isso, eu perdoei meu pai de todas as coisas e passei a amá-lo e me relacionar melhor com ele. Né? Teve um domingo que eu peguei meus 2 filhos, Reuel e Felipe, peguei meu pai e nós levei ele aqui em Piracanjuba, Cristianópolis,
na Fazenda Felicidade ali, que tem a Pai Maria, tomamos café lá, fomos para Cristianópolis, almoçamos lá, fomos lá, e ele foi contando toda a história, toda a infância para mim, para os meus filhos. Eu entendi que era importante esse momento da nossa vida, essa relação, eu entender a história. E aí, ainda essa semana, o Real estava compartilhando comigo, semana passada nós almoçamos lá na casa dos meus pais, e eu trouxe uma palavra sobre a vida do meu pai, falando do meu pai para os meus irmãos e sobrinhos. E depois que eu tive que sair, porque a Zete está operada, fui cuidar da Zete, e meus filhos ficaram lá. E o Real falando assim, que as minhas tias falando assim, meu pai faltou abraço, faltou beijo, se ele estivesse aqui, eu ia dar abraço, eu ia dar beijo, parari, parará. E aí o Reuel trouxe uma palavra para eles, falando assim, olha, tia, meu pai, o seu pai, o meu avô era órfão. Nosso avô era órfão. Como é que ele ia dar isso para vocês? Nosso avô ficou aqui com vocês a vida inteira, com todas as falhas, ele deu o que ele pôde dar. E aí eu até falei, complementei a frase do Reuel, falei, muito bem, meu filho, e falei para ele assim, e uma coisa que eu quero, é que nem você, nem o Felipe nunca fala isso. Depois que eu morrer, eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito aquilo, porque você tem que fazer isso em vida com seu pai. Você tem que fazer isso em vida com seu pai. Falei para o Real essa semana. Então, se que você e o Felipe nunca façam isso, que nós tenhamos a nossa relação, que não falta nada. Que não falte nada. E eu falei, olha, meu pai passou muita dificuldade. Meu pai era órfão, sofreu orfandade. E ele não pôde passar muitas coisas para mim, mas eu recebi a bênção paternal, Deus me abençoou. E eu criei vocês dois assim, com a sabedoria que Deus me deu, e eu tenho certeza que eu fiz muita coisa, errei muito também, mas eu dei para vocês uma educação que está acima de muitos. E vocês agora, tanto você como o filho, têm condição de passar para os seus filhos algo maior, eles vão ser pais melhores do que nós. Assim como vocês são pais melhores do que eu fui para vocês, esses meninos vão poder também ser melhores pais, vão servir a Deus, vão dar a esse mundo algo que o mundo não conhece. E é isso que nos alegra, irmãos, saber que meu pai foi assim, eu pude caminhar um pouco mais, meus filhos caminharam mais, e saber que os meus netos vão caminhar mais, porque isso é promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. É a bênção de Abraão sobre eu e você. E nós temos que tomar isso e passar para os nossos filhos. E às vezes, como aconteceu com Jacó aqui, essa dúvida, porque essa dúvida muitas vezes acontece com profecia autorrealizadora, né? Quantas vezes em gabinete nós ouvimos isso, pessoas falando assim, pastor, meu pai falava assim, olha, você é uma marica, você é um fracote, você não vai ser homem, você não vai prestar para nada, você parece muito a sua tia, que é uma prostituta, irmão, são profecias autorrealizadoras, e isso machucou a vida dessas crianças, mas eu quero dizer algo para você, no nome de Jesus, pelo que está na palavra de Deus, nenhuma palavra de maldição, por mais que seu pai tenha feito isso, tem mais poder do que a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus, e aqui hoje nós vamos proclamar essa bênção sobre a sua vida, e você vai proclamar sobre seus filhos, os filhos de seus filhos, e todas as suas gerações. Então não importa, a bênção do pai é incomparavelmente superior à maldição do pai. Guarde isso no seu coração. A bênção do pai é incomparavelmente superior à maldição do pai. Deus, a Bíblia fala nos Salmos de número 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Deus é pai para os órfãos. Deus é pai. Se você teve um pai ausente, se você sofreu orfandade, vou dizer para você, Deus é pai. Me lembro do Daniel, o tesoureiro, está lá na porta, né? Também ficou órfão de pai cedo. O Daniel compartilhou com a gente uma vez que ele levantou à noite para ir no banheiro e viu a mãe dele lá de joelho na cama orando, chorando diante da presença de Deus. Deus, eu tenho filhos. O Senhor levou meu marido. Como que eu vou educar esses meninos?
o Senhor, e ela citou esse versículo para o Senhor, o Senhor é o pai dos meus filhos. O Senhor é o pai dos meus filhos. E o Daniel foi criado ali num ambiente tão hostil, tão difícil, mas aquela mulher de Deus ali orando, e ele passou e ouviu a mãe orando, o Senhor é o pai de órfãos, o Senhor faz justiça às viúvas, Deus cuida dela na sua santa habitação. E ela falava, como Jacó falou aquelas promessas de Deus, ela falava essas promessas para o Senhor é pai dos meus filhos são órfãos de pai, o Senhor é pai de órfão, o Senhor é juiz de viúva, o Senhor é marido de viúva, é o Senhor que vai cuidar da minha família. E todos os filhos estão aí, bênção do Senhor, bênção do Senhor. Então, meu querido, reconcilie com seu pai, faça amizade com homens de Deus e receba a bênção paternal do Senhor sobre a sua vida. Amém?